11 horas, terça-feira, 8 de setembro de 1998. Bom dia, senhora, senhor, jovem, nosso público da TV Tiradentes, Canal 10, Rede Record de Televisão e ouvintes da Rádio Pio 12 FM. Leitores do Diário Regional, senhoras e senhores jovens que estão na parte destinada à plateia, no estúdio de jornalismo desta emissora. O programa Mesa de Debates tem hoje como convidado o engenheiro Itamar Augusto Cautiero Franco. O engenheiro Itamar Franco foi eleito prefeito de Juiz de Fora 2 vezes, senador 2 mandatos, vice-presidente da República, presidente da República, prestou serviços ao Brasil na área da diplomacia, na Europa e nos Estados Unidos. Na Europa, como embaixador em Portugal. Nos Estados Unidos, como representante do Brasil na OEA, Organização dos Estados Americanos. E agora disputa o governo de Minas Gerais. Muito obrigado, presidente, por sua presença a nosso convite. Será uma grande honra, um grande prazer e, sobretudo, uma grande alegria conversar com o senhor. É nosso convidado também o senador José de Alencar. Já disse senador José de Alencar. Muito obrigado por sua presença também. Os debatedores, Gerson Ock, a minha partir da minha direita, José Eduardo Araújo, na esquerda, José Carlos Oliveira e Geraldo Magela Tavares. Está chegando de onde? O senhor, desculpe, vamos tecnicamente tratar desse negócio, fala de muita intimidade. O senhor está voltando de onde, indo para onde ao passar de Juiz de Fora, a sua Juiz de Fora? Olha, Zé Carlos, antes de mais nada, o meu bom dia a todos os seus ouvintes e telespectadores. Primeira alegria daqui estarmos, junto a jornalistas de muito respeito, de muito profissionalismo, e é uma alegria muito grande poder falar aqui, sobretudo ao lado dessa figura humana que é José Alencar. Nós ontem percorremos cerca de 10 cidades, terminamos hoje pela madrugada, no comício em São João do Nepomuceno. E que São João do Nepomuceno, para mim, tem um sentido afetivo e sentimental. Porque lá, num pequeno distrito de Taruaçu, nasceu minha mãe, filha de imigrantes italianos, e a gente tem sempre muito carinho com São João do Nepomuceno. E eu fiz questão de passar lá ontem, apesar de tarde da noite, juntamente com José Alencar, para que pudesse levar o meu abraço àquele povo amigo tão carinhoso, aquele povo que a minha mãe sempre falava desde pequeno, o que significava o seu distrito de Taruaçu. Lembrei a eles, e sempre me recordo disso, que não sei onde ela teria lido ou ouvido, nos ensinando desde criança, de que ninguém poderia nivelar as montanhas de Minas Gerais. E a gente percebe hoje que querem nivelar as montanhas de Minas Gerais. Então, nós estamos nessa caminhada democrática para falar alguma coisa aos mineiros depois de exercermos a presidência da República. Dona Itália personificava muito bem o pessoal de São João do Nepomuceno. Tranquilidade, amizade, otimismo, não é? O pessoal de São João está sempre sorrindo, sempre feliz. Diz que é a sombra das mangueiras, Itamar, que faz bem. É verdade. A gente lembrou com muito carinho da minha querida mãe naquela noite lá ontem. Esse programa é ao vivo, você saindo daqui vai para onde fazer o quê? Que a gente já... Olha, hoje a gente tem uma série de debates aqui na cidade, juntamente com o José de Alencar. Nós vamos debater com estudantes, acabamos de ter um debate com as mulheres mineiras, a importância da mulher mineira nesse processo. Vamos debater com os empresários, associações de classe, vamos ouvir as suas reivindicações e seguimos pela madrugada para Belo Horizonte, onde temos vários encontros, partindo depois por uma peregrinação no noroeste de Minas, no norte de Minas, voltando depois à zona da mata e possivelmente fazendo o último comício aqui em Juiz de Fora e outro em Contagem, fechando então esse ciclo do dia 4 de outubro. Muito bem, eu quero abrir para os companheiros de mesa, eu tenho perguntas a fazer ao presidente, mas quero que os companheiros, eu não falar sozinho, ficar falando o tempo todo. Gerson Ock, por exemplo. Primeiro dizer da alegria de ter aqui conosco o nosso conterrâneo, futuro governador de Minas, Itamar Franco, que representa tão bem a cidade durante todos os cargos que ele ocupou. E também o senador José de Alencar, esse empresário de sucesso no concerto do Brasil inteiro, não só de Minas Gerais, mas do Brasil inteiro. O senhor é reconhecido como um empresário de grande sucesso. Mas a minha pergunta, o presidente Itamar Franco, é com relação
a salário de funcionário. Porque nós vemos que a receita líquida de Minas Gerais está comprometida em mais de 76% com a folha de pagamento do funcionalismo. São 460 mil servidores em Minas Gerais, muitos com salários atrasados. E, na sua peregrinação por esse estado, o senhor deu um alento a esses funcionários, dizendo que eles não teriam seu salário atrasado durante a sua administração. Eu queria saber qual instrumento que o senhor vai utilizar para colocar em dia, já que o senhor, assumindo o governo, o senhor já vai encontrar um problema sério, não é? Logo ao assumir o governo, problema de 13º salário. Não é? Então, que instrumento que o senhor utilizaria para não atrasar o funcionalismo? Olha, a sua pergunta ela vai me permitir um embaçamento de uma maneira geral. Eu acho que você toca num ponto. Desculpe chamar de você, porque às vezes. Chamemos-nos todos de você, que eu acho que ficaria, se o nosso querido Zé Carlos permitir, a gente passaria a chamar de você para quebrar. Você está em casa, está em fora fazendo cerimônia? Assim não dá. Assim não dá. A gente poderia, sem perder o respeito, chamar de você. Na verdade, a gente brincava há pouco agora, o problema da gravata. Só eu e o senador sem gravata, mas de qualquer forma também em casa nos permite isso. Mas eu acho que esse é um ponto que exige uma certa reflexão. E a gente aproveita aqui a TV, as rádios, para mostrar um quadro que não se tem mostrado ao Estado de Minas Gerais, que tem sido encoberto pelo candidato governador. Eu digo candidato governador porque uma hora você põe a gravata, é governador, tira a gravata, é candidato. Porque a nossa legislação não foi preparada para isso. Podemos talvez até tocar nesse aspecto. Mas vamos ao funcionalismo. O que está acontecendo com Minas Gerais? Minas se desorganizou administrativamente. E eles não dizem isso, mas Minas hoje tem uma dívida de mais de 18 bilhões de reais acumulada. Tem um déficit que eu chamaria, déficit primário, depende da metodologia que os economistas querem adotar, mas vamos chamar de déficit crônico mensal de mais de 60 milhões de reais. Evidentemente, esse déficit sendo acumulado pode chegar no fim do ano e transformar numa dívida mobiliária. O que o Estado tem feito? O Estado tem ido a algumas empresas até às vezes que são devedoras do Estado, e pede que se recolha o ICMS com antecedência para que ele possa girar o caixa. Então, ele não mantém o funcionalismo em dia, ele não paga o 13º. Então, o que fazer? Isso não se fala da dívida do Estado, do déficit que aí está, da desorganização administrativa e o funcionalismo desamparado. Você toca num ponto que é interessante e a gente não pode deixar de analisar isso, porque é também de ordem constitucional, não é apenas de ordem mineira. Nós temos 76% da folha comprometida com o funcionalismo. Bom, a legislação diria que esse comprometimento se desse só com 60%. A lei. Então, exatamente. Então, dir-se-á, mas então nós temos que demitir 16%. Não, absolutamente. Nós não queremos demitir 16%. Então é preciso gerar mais riqueza, gerar mais receita para que você não possa demitir ninguém do funcionalismo. Porque falar em demissão, nesse momento, com o desemprego que se alastra pelo país, Minas Gerais, é também um tema, possivelmente, do nosso debate aqui. Então, é preciso fazer o quê? É buscar, então, prioridade. Qual é a prioridade primeira do governo estadual, do governo correto, do governo que não se preocupa, por exemplo, quando eu digo que está devendo 18 bilhões de dólares, que gasta 60 milhões de reais por déficit mensal, ele aplica, só em publicidade, ele aplicou este ano 60 milhões de reais. Então veja você que um governo que aplica 60 milhões de reais, e como ele aplica essa publicidade? Não é para emissoras do interior ou para as rádios do interior beneficiando o nosso estado, não. São as grandes corporações que aí estão, que recebem esses benefícios do governo, ou então até os seus apaniguados. Mas com esse gasto de publicidade, ele leva exatamente a mais uma desordem administrativa. Então nós vamos ter que tentar aumentar a receita do Estado. Mas antes de mais nada, o que temos que fazer? Dar prioridades. Qual é a prioridade? Primeiro tem que colocar o salário do funcionário em dia. Porque como é que nós vamos exigir um funcionário trabalhando bem se ele não está recebendo em dia? Como é que vamos dizer que a Polícia Militar precisa dar segurança se ela também está recebendo o que está recebendo? O problema da Polícia Judiciária e da Polícia Civil. Então, é prioridade. A prioridade primeira nossa será o salário.
reduzir esses gastos absurdos de publicidade, chamar os fornecedores, porque o Estado está devendo, aqui em Juiz de Fora, e eu não sei se na mesa de debate vai surgir o problema da Polícia Militar, mas eu já toco num ponto fundamental. A Polícia Militar de Minas Gerais, e particularmente aqui de Juiz de Fora, ela sequer tem dinheiro para pagar a gasolina. Então é o prefeito Tarcísio Delgado que tem que socorrer a Polícia Militar fornecendo o combustível. Portanto, há que se mostrar esse quadro terrível, que são as finanças do Estado, essa desorganização que se permitiu, essa coisa que Minas deixou de influenciar no poder federal quando aceitou a chamada Lei Candir, que exonerava as importações. Minas perdeu mais de 700 milhões de reais e não teve a contrapartida, e o governo se calou, o governo ficou quieto. Então, busquemos primeiro as prioridades, mas mostremos a realidade mineira. Essa realidade mineira, Zé Carlos, que ela não é mostrada na televisão. O indivíduo chega na televisão, eu fiz isso, fiz aquilo, preciso continuar mais 4 anos, mas não quer mostrar os números da realidade mineira. Nós estamos transmitindo esse programa ao vivo, como de hábito, neste horário provisório de 11 ao meio-dia, e nós não estamos no nosso grande auditório, estamos no estúdio do programa Mesa de Debates. A parte reservada para a plateia é pequena, ainda assim, estamos recebendo com muito prazer jornalistas de vários órgãos de comunicação daqui, de outras localidades, políticos, candidatos de vários partidos que apoiam Itamar, e entre todos os presentes está também o prefeito Tarcísio Delgado, que acabou de ser mencionado pelo Itamar Franco. Não, o Itamar, o Tarcísio já chorou muito nessa mesa de debates aqui, lá atrás. Muito bem. Zé Eduardo Araújo, a sua pergunta rápida para o nosso candidato a governo de Minas, Itamar Franco. Em primeiro lugar, saudar a presença do presidente Itamar Franco aqui na mesa de debates, que é um prazer muito grande, e também do futuro senador José de Alencar, que é um homem que tem uma bandeira muito grande em Minas Gerais, porque ele reestruturou praticamente toda a FIENG em Minas Gerais e deu esse impulso novo a tudo isso que nós temos hoje no setor industrial de Minas Gerais. E justamente dentro desse campo, eu gostaria de perguntar ao presidente Itamar Franco o seguinte: até uma semana atrás, o lema da campanha, principalmente da oposição, era o desemprego. O atual presidente disse que vai abrir 8 milhões de frentes de emprego. A oposição, para não ficar atrás, falou que iria abrir 15 milhões de empregos. Então eu pergunto ao senhor, que é um homem de uma experiência muito grande, porque já foi presidente da República, como o senhor encara esse problema do desemprego dentro de um estado da grandeza de Minas Gerais, e por onde o senhor poderia também minimizar este fato do desemprego em Minas Gerais? Olha, a pergunta ela é fundamental nesse processo. Primeiro porque o desemprego está aí presente, mas quando se fala, eu não estou fazendo nenhuma crítica, quando se fala assim, eu vou abrir 8 milhões de empregos, eu vou abrir 14 milhões de empregos, a gente tem que se reportar ao problema de ordem nacional. Em dezembro de 94, nós deixamos o país com uma taxa de crescimento de cerca de 6% do produto interno bruto. Deixamos uma dívida, um déficit público da ordem de 65 bilhões de dólares. O que nós temos hoje? E aí é que vai a grande pergunta. Como é que se quer gerar empregos num país como o nosso, a uma taxa que este ano de 98 não deve crescer 2% do seu produto interno bruto? Crescendo menos de 2% do seu produto interno bruto, é muito difícil gerar emprego. Gerar emprego, sobretudo, para esses moços e moças que vão atingir pela primeira vez o mercado de trabalho. Então, o país não pode crescer a menos de 7% a 8%. Eu não sei como podem dizer, eu vou criar 8 milhões, 12 milhões, 14 milhões, se a economia não crescer. E a gente tem mania, não os nossos, felizmente não nós, que somos aqui do interior, mas aqueles PhD que formaram em Georgetown, em Chicago, na University, todos eles costumam copiar o modelo americano. O que fez lá o presidente americano para combater o déficit? Ele demitiu, ele exigiu recessão, exigiu desemprego? Não. Ele gerou empregos através do crescimento da economia. Então não precisa ser economista, e eu sou engenheiro, não sou economista, que se o país não crescer a uma taxa suficiente, vai ser muito difícil gerar emprego. Aqui, voltando agora ao nosso território, em Minas Gerais, nós temos hoje, em Belo Horizonte, na grande Belo Horizonte, mais de 400 mil desempregados.
E no Estado nós devemos atingir mais de 1 milhão de desempregados. Então é preciso primeiro o quê? Ter a honestidade de dizer, a economia brasileira precisa crescer. E aí é que vem a importância, daqui a pouco eu vou falar do senador, do senador Zé Alencar. É por isso que Minas tem que dizer ao governo, olha, senhor presidente, e não precisa brigar com o presidente, seja qual for ele eleito, a 4 de outubro. Qual for o presidente eleito, nós dizemos, olha, essa política que aí está, na sua ordem econômica, na sua ordem social, ela precisa ser alterada. O país não pode caminhar para uma recessão, o país não pode caminhar para o desemprego, nós precisamos mudar os rumos. Mas Minas precisa ter uma voz forte que diga isso. Como é que nós vamos gerar empregos aqui em Minas assim, de um modo geral? Primeiro, hoje a chamada indústria do turismo, que é uma indústria que avança para o século XXI como uma grande geradora de empregos. O problema das obras rodoviárias. Aonde eu vou, aqui em Minas, se pede obras rodoviárias. Então, na construção civil, nas casas populares, você pode gerar também empregos. E serviços. Belo Horizonte hoje é praticamente uma cidade de serviço por serviço. Mais de 70% da capital é de serviço. Então, nós temos que ver com atenção o problema do mercado jovem, daquele homem que está formando numa escola profissionalizante, ou é engenheiro, ou é médico, ou vai ser um cientista, ou vai ser um pesquisador. Então, é preciso atingir esse mercado jovem. Mas, agora, é preciso ter consciência. E aí é que vem a grande verdade do processo eleitoral. É o grande debate. O país não pode continuar a crescer a menos de 7% a 8%. Se crescermos a menos de 2%, como está previsto esse ano pelo próprio Banco Central, nós vamos ter dificuldades. 11h17, vamos fazer o primeiro intervalo no programa Mesa de Debates. E daqui a pouquinho a gente volta, tendo como convidado especial o candidato a governo de Minas, Itamar Franco, e também como nosso convidado o futuro senador José de Alencar. Até já. Onze horas 20 minutos. TV Tiradentes, da Rede Record de Televisão, Rádio Juiz de Fora AM, Rádio Pio 12 FM, emitindo ao vivo o programa Mesa de Debates, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, nesse horário provisório de 11 ao meio-dia. Depois das eleições, ou pouco antes das eleições, voltaremos ao nosso horário habitual, que é de 11h30 ao meio-dia e meia. Eu agora vou seguir pela mesa aqui à esquerda, para o Zé Carlos Oliveira, depois Geraldo Magela, para que façam perguntas ao nosso futuro governador, mas depois, como está na mesa aqui ao nosso lado, esse grande empresário, já muito bem mencionado por José Eduardo Araújo, José de Alencar, vou pedir que o senhor também se faça de repórter e faça uma pergunta ao presidente Itamar Franco. Ele sabe o que você vai perguntar. Se ele vai votar, se o senhor votar nele, se ele vai votar. Bom, mas vamos lá. José Carlos Oliveira, você, é a sua vez. Presidente Itamar Franco, eu fui adotado por essa cidade há menos de 2 anos e hoje tenho a grata satisfação de conhecer o seu filho mais ilustre. E claro que no decorrer do caminhar desses dias aumenta o meu amor por essa cidade e a minha preocupação. E a preocupação é grande não só pelos moradores de Juiz de Fora, seus filhos, os filhos adotados, como de todos os moradores da região. O que o morador, o mineiro ou não mineiro desta região pode esperar? Eu sei que não a curto prazo. O senhor acaba de dizer que primeiro precisa consertar a casa. Mas pelo menos a médio prazo, o que o morador da Zona da Mata pode esperar do governador conterrâneo? Olha, eu vou me permitir, primeiro a alegria dessa adoção, né? Estou muito contente. Mas quando eu vejo aqui pessoas amigas, essa digressão é necessária, como Magela. E eu me recordo aqui quando debate numa mesa de televisão, a gente lembra com muita saudade de Sérgio Mendes, né? Foi o grande precursor da comunicação em Juiz de Fora. E me lembro que fizemos, não é isso? O primeiro comício, se não me engano, um dos primeiros comícios ao vivo da história da política nacional, no Morro do Imperador, com o doutor Sérgio Mendes, ali debaixo de chuva, quando eu fui candidato pela primeira vez. Do lado de fora do estúdio? Do lado de fora do estúdio. Bar livre. E na montanha. Me lembro aquele final de José Carlos, quando se recordava sobre o Tejo é o rio mais belo, mas não é o rio mais belo porque ele não passa na nossa aldeia, na verdade.
Então, eu espero que o nosso rio que passa nessa aldeia agora seja também o do senhor. Mas o que se pode esperar de um homem da Zona da Mata? Olha, uma Zona da Mata que tem mais de 70 anos, que não tem um governador de Estado. É claro que o governador de Estado ele não pode ter apenas uma visão regional, ele tem que ter uma visão de integração do Estado. Mas ele tem que ter um carinho especial com a zona que ele vive, porque ele conhece os problemas. E essa minha preocupação, Magela vai se recordar disso também, que ela se deu no meu primeiro mandato. Eu era um dos poucos prefeitos de oposição, nós havíamos saído de um processo revolucionário, eu fui um dos poucos prefeitos eleitos pelo MDB. Então, o que nós criamos, inclusive, com a colaboração de Dom Eveli Nobre, do Geraldinho Mendes, o chamado Seminário de Integração da Zona da Mata. E o que visou esse seminário? Ele buscou congregar os prefeitos, diferente das suas siglas partidárias, para que nós pudéssemos dar um planejamento integrado a esta região. Que eu volto a dizer o que disse já naquela época, ainda muito moço como prefeito de Fora, que é uma região esquecida, é uma região abandonada. O Vale de Jequitinhonha é uma região empobrecida, de Minas, talvez a mais empobrecida de Minas, mas a Zona da Mata não fica atrás. Então, o que se pode dizer? Eu ouvi agora uma série de reivindicações da Zona da Mata, do problema dos rodoviários. O que se faz agora? O que faz agora o governo do Estado? Ele promete menos de 30 dias do processo eleitoral, ele coloca equipamentos rodoviários em A, B, C, D, municípios. A coisa que ele não fez há 4 anos. Então, a gente pergunta particularmente à Zona da Mata, será que vão acreditar nisso? O indivíduo que não fez durante 4 anos. A Zona da Mata quer o quê? Ela quer obras rodoviárias, ela quer ver o problema do desemprego, ela quer ver o problema da saúde. Então, o que é a saúde que se pergunta, como é que vai a saúde aqui na Zona da Mata, bem? O prefeito Tarcísio Delgado sofre aqui violentamente as consequências do sistema de saúde implantado no Brasil. Então o indivíduo vai à televisão e diz assim o seguinte, e diz não só para a Zona da Mata, diz para todo o Estado. Olha, eu não pude fazer tudo que eu gostaria para a saúde. Aí o descaramento é total, né? Eu não pude fazer tudo que gostaria de fazer pela saúde. Fiz muito pela educação. Primeiro não fez pela educação, daqui a pouco nós poderemos mostrar se for o caso. Não fez pela educação. Mas eu preciso de mais 4 anos, então, para fazer aquilo que eu penso para a saúde. Meu Deus do céu. E se daqui a 4 anos ele falar de novo, olha, eu não pude fazer pela segurança, eu vou precisar de mais 4 anos para fazer pela segurança. E nessa brincadeira, eu me lembro que houve um presidente mexicano que ficou 30 anos no poder, porque cada período ele dizia que não completava, que ele havia esquecido alguma coisa e precisava fazer. Então, o que a Zona da Mata pode esperar? Não apenas do homem da Zona da Mata, que é candidato ao governo, mas do senador, que é também da Zona da Mata e é candidato. E, como eu já disse, terá uma presença fundamental. Por que o senador Zé Alencar terá uma presença fundamental para a Zona da Mata, para Minas e para o Brasil? Porque ele, lá na Câmara Alta, nessa renovação de 1/3 do Senado, na cadeira que ele vai sentar de Milton Campos, na cadeira que eu já tive a oportunidade pelo eleitorado e por Deus sentar lá durante 16 anos, ele vai poder exatamente, quando for arguir o presidente e os diretores do Banco Central, ele vai poder, com a experiência que tem, com todas as suas qualificações que tem de industrial nacional, patriota, vai dizer por que o país está indo para essa recessão, por que o país está indo para esse desemprego, por que o país está percebendo que os especuladores internacionais começam a mandar no nosso Brasil, por que as empresas transnacionais podem um dia enfraquecer o poder público, e se enfraquecer o poder público, o que vai acontecer? Esse poder público não vai poder assistir as pessoas mais carentes, mais necessitadas, seja no campo da saúde, da educação. Então a Zona da Mata precisa se despertar. Ela quer obras? Quer. Ela quer saúde? Quer. Quer educação? Quer. Mas é preciso também colocar um homem da Zona da Mata. E não é crível, sinceramente, às vezes a gente fica pensando o seguinte, olha, fizeram tanto pejorativo conosco, pelo menos vão me dar, digamos, o testemunho de que eu sempre tentei destacar Juiz de Fora, destacar a Zona da Mata. A famosa República do Pão de Queijo. Por quê? Por que era a famosa República do Pão de Queijo? Porque o jornalista do Estado de São Paulo não aceita que um homem de Minas, um homem do interior de Minas, pudesse vir a governar o Brasil por circunstâncias trágicas e dramáticas que aconteceram no impeachment do senhor presidente da República. Então, a República do Pão de Queijo. Mas foi interessante. Onde eu vou, eu sempre encontro um pão de queijo. Até nos Estados Unidos me ofereceram pão de queijo. E aqui eu pergunto. Então,
mais do que nós fizemos pela cidade, mais do que a gente tem lutado pela região, não é possível. Então chegou a hora também dessa região olhar com carinho a nossa presença na política do Estado, depois do presidente da República, e particularmente do grande senador e grande homem público, José Alencar. Geraldo Magela Tavares, nós temos 2 minutos para concluir esse bloco, mas você pode, durante esses 2 minutos, fazer até uma pergunta comentada, para a gente fechar o bloco que você acompanhou Itamar Franco durante muitas jornadas. Geraldo Magela Tavares. É um prazer, né, Itamar, revê-lo, né? Vou dizer assim, né, Itamar, que é presidente da República, senador, quantas caminhadas, né? Muito obrigado, Magela. A gente se lembra que, não sei se você vai se recordar, que foi na cidade de Uberaba, né, quando nós disputávamos o Senado pela primeira vez, não, que ninguém acreditava na eleição de um senador pela oposição, que nós combinamos de chutar aquela cadeira vazia. Vou invadir o campo que nós estamos perdendo o jogo. E você foi muito pressionado por 3 figuras importantes na época da República. Que não o fizesse, não é verdade? Não, e de uma reunião que durou mais de 4 horas. Não faça. Resolver, vamos fazer. Né? Vamos invadir o campo, melar o jogo e depois faz outro jogo, a gente ganha o jogo. Mas, futuro governador, a minha pergunta é o seguinte: quando eu estava saindo para casa para vir para o programa, me ligou uma pessoa muito amiga, muito apavorada. A residência dela foi assaltada esta madrugada no bairro Vinha del Mar. E durante 1 hora e 30 minutos, 90 minutos, ficou tentando chamar a polícia. A polícia levou 1h30 para socorrer aquela família que estava sendo assaltada e que acabou. Felizmente não houve perdas, não houve humanas, mas a perda material foi muito grande. Isso me recorda, então, quando o nosso futuro governador falou que o prefeito Tarcísio Delgado tem que estar socorrendo o Estado com gasolina. O problema de segurança a cada dia se torna muito mais difícil, o povo vive apavorado, está com medo de sair nas ruas. E o nosso futuro governador falou agora há pouco sobre o problema de segurança da Polícia Militar e que esse assunto poderia surgir. O que é que, chegando ao governo, e nós temos esperanças fundadas que vai chegar ao governo de Minas, o nosso Itamar Franco tem com relação à segurança? Quais as providências, qual é o seu projeto? Vou pedir ao Itamar que guarde a resposta para o próximo bloco, que será o terceiro, que estamos na hora exatinha de mais um intervalo, depois do qual a gente vai estar aqui outra vez, já, até já. Horas 32 minutos. Continuamos com o programa Mesa de Debates, que é apresentado de segunda a sexta-feira pela TV Tiradentes, Rádio Pio 12 FM, de 11 ao meio-dia. Depois das eleições, voltamos àquele horário habitual de 11h30 ao meio-dia e meia. O Itamar, nosso candidato a governador, vai responder uma pergunta feita pelo Geraldo Magela no final do último intervalo. Depois eu quero te anotar aqui, senão eu vou esquecer, porque o Itamar andou falando em turismo. Turismo é algo de que se tem que falar muito, não especificamente em Juiz de Fora, mas em Minas Gerais. São as melhores águas minerais do mundo. São as igrejas barrocas mais lindas desse país. Há muita coisa em Minas para turismo. E hoje se fala muito em turismo no espaço, Itamar. Turismo espacial. É verdade. Deixa isso para daqui a pouco, quando você responde a pergunta do Geraldo Magela, que depois eu vou pedir a pergunta do nosso jornalista honorário neste momento, senador José Alencar. Daqui a pouco o senhor vai fazer a pergunta. Olha, Magela, a gente tem outro enfoque sobre o problema da segurança. Porque o que você percebeu nesta administração que aí está em relação à Polícia Militar? A polícia tradicional, a polícia mais tradicional do país. Veja você que no próprio regime militar, poucas polícias não tiveram o comando de oficiais do Exército. E esta foi uma polícia que não teve o comando de um oficial do Exército. Esta e a do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a sua tradição era uma tradição muito forte e não comportava que houvesse aqui um comando das Forças Armadas. Ao contrário, a Polícia Militar deveria, como teve, o seu comando. É uma polícia altamente tradicional. Mas como é que ela está hoje?
Como é que você pode pedir segurança a uma polícia que não tem equipamento? Uma polícia que teve que fazer o que fez, quebrando toda a tradição secular de Minas Gerais, numa greve. E o que é mais grave, aí é meu enfoque diferente. Que tipo de assistência, e quando falo da Polícia Militar, falo também da Polícia Judiciária, da Polícia Civil. Primeiro, os salários. Segundo, mas qual é o enfoque que se dá, que se esquece a todo momento, para se colocar o homem na rua, para proteger a nossa segurança, minha, da sua família e de todos nós? Qual é a segurança que se dá e proteção às suas famílias? Olha, sobre que sai às ruas, ou que vai combater um crime organizado, hoje mais forte, que é o narcotráfico que está aí, que apoio que tem a sua família? Essa família fica desamparada. Ela não sabe se amanhã ele volta ou não para casa e que tipo de assistência ela vai ter. Então nós precisamos olhar não só a segurança, enfim, do homem fardado na rua, mas olhar dentro de casa como ele está vivendo, como as suas famílias estão encarando, sobretudo uma atividade altamente perigosa, que é a atividade. Ninguém fala nisso, sabe por quê? Porque não interessa falar. Esse governo só pensa na elite, ele não pensa nas coisas simples, ele não pensa nos homens simples, ele não se interessa pelo ser humano. Ele se interessa mostrando erradamente números. Eles não têm essa preocupação se a mulher do policial, se a filha do policial estará bem protegida. E veja o que eles fazem. Eles não recolhem sequer o imposto que eles têm que dar à previdência dos funcionários, seja civis ou militares. O governo retira deles e joga esse dinheiro, ninguém sabe para onde vai. Isso não sou eu que diz, é o próprio Tribunal de Contas do Estado. Então é preciso reforçar a Polícia Militar, lhe dar o devido prestígio, ver como ela pode ser, dentro da administração estadual, ser colocada, que ela não pode ficar à margem, mas também dar uma assistência à família. Então, quando você diz aí, quem sabe deve ter acontecido alguma coisa. Eu citei um exemplo, o prefeito aqui da gasolina, e todo mundo fica assistindo isso. Ao contrário, eu percebo onde vou. Eles nos manifestam que são militares, mas sempre uma esperança de que é preciso modificar o que aí está. Mas modificando também, olhando as famílias deles. Mas nessa modificação que o senhor fala da segurança, o senhor pensa, por exemplo, unificar as duas polícias, a civil e a militar, ou não? Particularmente, eu não penso, só se vier um problema de ordem constitucional. Aí é diferente. Vindo um problema de ordem constitucional, que você está discutindo, já foi aprovado pelo Congresso, nós teremos que obedecer. Mas, particularmente, eu não faria a unificação da Polícia Militar à Polícia Judiciária. Ao contrário, tentaria dar à Polícia Militar também, além da Secretaria do Interior, uma outra secretaria para que ela pudesse trabalhar harmonicamente com o governador. Estamos emitindo em sinais de rádio e TV para uma região, poderia ser limitada, digamos, além Paraíba até Barbacena, incluindo certamente mais de 80 localidades da região. Eu vou agora pedir... Sem contar a Rádio Juiz de Fora, né? Sim, por rádio e TV. Por rádio e TV. A FM AM, desculpa, realmente. FM, AM, televisão e a cobertura do Diário Regional. Vou perguntar agora ao destacado empresário, candidato ao Senado, José Alencar, que o senhor fizer sua pergunta também ao nosso futuro governador. Não, primeiramente eu quero agradecer ao jornalista José Carlos, que dirige esses debates, pela promoção que me confere, me dando a oportunidade de ser jornalista pelo menos por um minuto. Eu sempre admirei muito o profissional do jornalismo, porque dele e da própria imprensa como um todo depende o posicionamento nacional, porque a imprensa são os ouvidos e os olhos da nação, de maneira que eu posso contar para os meus filhos, para os meus netos, que fui jornalista pelo menos por um minuto, fazendo uma pergunta ao meu candidato ao governo de Minas, o presidente Itamar Franco. Nós temos andado muito e por aí afora temos conversado em viagens e eu sinto a preocupação do presidente Itamar Franco com as questões ligadas aos aspectos sociais, especialmente ligadas às pessoas. Itamar Franco é desses homens públicos que jamais se descurou das pessoas, da vida das pessoas. E isso eu penso que é uma marca, foi uma marca do seu governo e é uma marca da sua personalidade. O que me traz também com isso uma grande tranquilidade, porque nós não podemos transigir mais, né, colocando
na vida pública homens que não têm responsabilidade para com a vida das pessoas. Eu acho isso muito importante. O Estado não deve ser fraco. Ele pode ser até menos gordo, mas nunca fraco. Ele tem que estar presente para evitar as injustiças, especialmente a injustiça social. Eu gostaria de perguntar ao presidente Itamar Franco alguma coisa ligada à minha vida no Senado, porque estejam certos, eu estou indo para o Senado, e estou indo pela vontade do voto dos mineiros, que desejam alguém também com compromisso de vida pública correta. Nós temos conversado muito sobre o problema da ordem política, da ordem econômica, que precisam ser alteradas como meio para a consecução dos objetivos sociais. No campo político, o problema da legislação eleitoral, da legislação partidária. No campo econômico, entre outras medidas que são urgentes, está presente aquela que significa a reforma tributária. Nós todos sabemos que o sistema tributário nacional representa gigantesco entrave no desenvolvimento. E os objetivos sociais primam pela geração de oportunidade de empregos, porque o maior problema social hoje, todas as pesquisas trazem com absoluta clareza, é o desemprego. E nós não temos como alcançar o pleno emprego sem a retomada do desenvolvimento. E também não temos como retomar o desenvolvimento enquanto prevalecerem essas taxas de juros exageradas que matam a economia brasileira, além dos entraves, repito, burocráticos do sistema tributário nacional. Então, a minha pergunta ao presidente Itamar Franco é que nós vamos precisar, no Senado, da força de Minas, da sua capacitação como estadista, como liderança nacional, para que de Minas possa surgir as decisões que venham consultar esses objetivos. Então, de que forma o governo de Minas poderia me ajudar neste esforço que eu farei no Senado da República pela reformulação da ordem política e da ordem econômica como objetivo único de resolver os problemas sociais brasileiros? Muito obrigado, meu caro senador. Eu já até digo, Zé Carlos, que é o senador eleito, né? Eu aproveito aqui para fazer uma propaganda comercial dele. O número dele é 15, é o mesmo número do governador. Mas o nosso querido Zé Alencar sabe que é o Senado? O Senado é o povo na sua regionalidade. O Senado é, no sistema bicameral brasileiro, que ainda é mantido, ele vai analisar os empréstimos dos estados, dos municípios e vai analisar, inclusive, os empréstimos internacionais. Como eu disse há pouco, ele é que aprova a diretoria do Banco Central. Ele é que vai arguir sobre a política, afinal de contas, a política que aí está. E que Minas não tem nenhuma influência hoje. Qual é a influência que Minas tem, meu caro Zé Alencar, sobre os juros, sobre a taxa de câmbio? Não tem nenhuma influência. Então, é preciso que tenha um senador que possa atuar nesse contexto nacional, porque não adianta ficarmos só apenas olhando o estado de Minas Gerais, se nós não tivermos. Aí é que é a diferença, né, entre a candidatura que aí está posta, nada de ordem pessoal, mas é que eles não olham Minas para o alto e na linha do horizonte, eles olham Minas para baixo. Então, Minas terá que olhar ao governo, e através agora do nosso querido senador Alencar, e dizer que não é possível continuar isso, porque os reflexos nacionais são aqui dentro dos reflexos. Então, você diz assim, eu coloquei tantas indústrias. Primeiro, a gente vamos discutir esse problema de indústria, se for o caso depois. Mas quantas foram fechadas? Como é que está o desemprego? E o desemprego, ele apenas do governo de Minas? Não, mas ele é também do governo federal, mas os reflexos são aqui dentro, e aqui dentro tem que agir o governo. Então, Zé Alencar, você no Senado vai ter a oportunidade de entrar na grande linha de debate. E eu não tenho dúvida, Zé Alencar, que talvez antes das eleições, pode ser que até o governo espere o processo eleitoral. O país não pode, e aí a influência do senador da República, não pode permanecer com um déficit da ordem de 330 bilhões de dólares. Não há país que resista a isso. Não há país que possa deixar as transnacionais enfraquecer o poder político. Eu assisti,
Num determinado momento que estava na Suécia, eu vi uma coisa impressionante. O parlamento sueco resolvia o problema de ordem econômica. As empresas então disseram, não, nós não queremos problema de ordem econômica, que a política quer. Se mantiver, nós vamos para outro país. De repente, são essas empresas que vão comandar o processo político nacional. Então, o senador Zé Alencar terá que estar atento, porque a Câmara Alta, além disso tudo, ele terá que aprovar a missão diplomática brasileira, o chefe de missão diplomática. Então, é por isso que nós aqui estamos insistindo muito que o Zé Alencar seja eleito. Por quê? Primeiro, é um industrial com sentimento de pátria. Ele não é como essas empresas que decidem em alto mar. Ele é um homem que não trouxe o desemprego, ao contrário, é um homem que tem empregado nas suas indústrias. Tem uma experiência de ordem econômica, de ordem política e muito mais de ordem social. Então, eu quero, nessa pergunta, Zé Alencar, te dizer o seguinte: você tem pela frente um árduo trabalho num país que vai enfrentar, eu não tenho dúvida, após as eleições, problemas difíceis na ordem financeira e na ordem econômica. Que aí sim a presença de Minas poderá se dar através dos deputados federais, dos deputados estaduais, mas particularmente na sua presença no Senado da República. Zé Carlos. Geraldo Magela. Se fosse possível, eu tenho uma pergunta aqui que me foi passada pelo general Oswaldo Pereira Gomes, que está presente. Está presente aqui no auditório, candidato a deputado federal pelo PPB. Ele queria que eu passasse essa pergunta ao nosso futuro governador. Pergunta do nosso querido general Oswaldo Pereira Gomes. Presidencialismo brasileiro, governo de bajuladores. Esgotou-se o modelo político brasileiro centralizador em um país tão grande, populoso e muito diversificado. Tudo decorre da caneta do presidente da República, que não pode governar diretamente a complexidade dos que então governam os áulicos, os bajuladores de plantão. O governo há de ser descentralizado, seja por um novo tipo de federação, seja por um presidencialismo mitigado, com práticas parlamentaristas, voto distrital misto. É a pergunta, presidente. Bom, eu acho que o Geraldo tem razão em alguns aspectos. O país precisa ter uma reforma política com urgência, né? E no embasamento da sua pergunta, apesar dele não ter tocado, esse processo nefasto da reeleição no Brasil. Uma eleição, como eu já disse, que quebrou toda a tradição constitucional brasileira de mais de um século e quebrou a nossa cultura. E o que é mais grave, é que o tribunal, não é o Tribunal Regional Eleitoral que não está preparado para isso, é o Tribunal Superior Eleitoral que não está preparado para um processo de reeleição, não sabendo a linha, é uma linha invisível que separa o candidato do cargo que ele ocupa. Então, essa reforma política, ela é necessária. Eu, por exemplo, sou um homem que, desde rapaz, desde estudante, por estudo, por análise, adotei o sistema parlamentarista. O Brasil entendeu que deva ter o regime presidencialista. Ele precisa ter alterações, precisa ter... Nós usamos medidas provisórias, elas precisam ser adequadas ao processo brasileiro, então é por isso que é preciso ter... E aí foi a grande falha que se fez. E o Alencar já citou. Primeiro, o que nós esperávamos depois da implantação do Plano Real, em julho de 94, quando se deu uma moeda forte significava soberania, significava estabilidade, nós entendíamos, e aí não precisava de reeleição também, porque pensávamos que o outro poderia dar continuidade ao processo de estabilidade econômica e financeira do país, mas nós queríamos o quê? Sabíamos que deveria ter sido feito o quê? A reforma tributária, e a reforma fiscal e a reforma política do país. E isso não foi feito. Então, nós estamos enfrentando o que estamos enfrentando aí. Eu concordo plenamente que a reforma política deverá ser um dos grandes temas do próximo Congresso Nacional. Uma advertência aqui, um aviso aos nossos estimados ouvintes da Rádio Pio 12 FM, cumprindo a legislação eleitoral, a Pio 12 FM daqui a pouquinho vai se desligar dessa cadeia. Nós vamos continuar aqui com Itamar Franco, com José Alencar, com os nossos debatedores, vamos continuar na mesa de debates pela televisão. Mas os senhores que estão ouvindo pela Pio 12, recebam as nossas desculpas se não puderem passar para a televisão, porque a Pio 12 agora, como eu disse, cumprindo a legislação eleitoral, passa a transmitir o horário eleitoral. Tarcísio Delgado, que está saindo, abraçando a Josine, muito obrigado pela presença, Tarcísio, muito obrigado. Bem, vamos direto agora, né? Sem intervalo. Pois não. Eu acho que dá uma importância à resposta que o presidente Itamar Franco deu quando da pergunta do futuro senador, porque ele falou com bastante ênfase
dentro de um processo que ele tem o maior conhecimento possível, porque foi ele que fez o Plano Real. Então ele falou assim, após as eleições, nós vamos ter problemas bem graves dentro da economia brasileira, da economia nacional. Então o senhor, como o homem que fez o Real, o homem que imaginou toda esta formação, como é que o senhor poderia estender um pouquinho mais desse gancho que eu pego da resposta do senhor, com referência a essa crise que a gente pode avizinhar para frente? Bom, a gente tem que recordar então, não recordando muito atrás, mas sobretudo julho de 94. Julho de 94, antes de julho de 94, o ministro da Fazenda era o ministro Recupero. O atual presidente havia deixado o ministério para concorrer às eleições. Nós havíamos lançado antes a URV, que permitiu exatamente dar o primeiro passo para chegarmos a uma nova moeda. Uma nova moeda que chegou sem quebrar qualquer contrato, sem que o povo fosse surpreendido e com a aprovação inteira do Congresso Nacional. Mas em julho, antes de julho, o ministro Recupero me procurou e disse, presidente, há uma divisão, eu estou dizendo aqui um fato histórico, o ministro Recupero está aí, pode testemunhar a qualquer momento. Ele vem dizendo isso na televisão. Presidente, nós estamos com problema na equipe econômica. A equipe econômica não está se entendendo, seja em termos de juros, seja em termos de câmbio. E há aqueles que desejam que o Plano Real não seja implantado agora, seja jogado para 95, porque estamos em pleno processo eleitoral. Eu então disse, ministro Recupero, o senhor tem todas as qualificações para reunir a equipe e discutir o problema de câmbio, o problema de juros, que o problema de câmbio era muito sensível. A época, como é muito sensível ainda hoje. E ele então me disse, eu vou à frente, vai à frente e vamos implantar o Plano Real, independente do processo eleitoral, porque nós não visamos com o Plano Real A, B ou C. Nós queremos exatamente uma inflação que estava chegando a mais de 50% ao mês. Ninguém podia aguentar. O jeito que tinha aplicações poderia aguentar, mas o pobre trabalhador, o pobre cidadão, aquele que não tinha uma aplicação, como é que ele estava vivendo? Ele não vivia mais. Então, chegamos então a 1º de julho e lançamos o Plano Real. O que buscava o Plano Real? Isso é que é importante dizer. Ninguém está fazendo crítica a quem quer que seja. Mas o Plano Real não buscou, repito, a recessão e não buscou o desemprego. Ele procurou dar uma moeda forte. E eu já disse, moeda forte significa soberania. Por quê a moeda forte? Porque ela permitiu ao menos favorecido que tivesse o poder aquisitivo. Esse poder aquisitivo que ele começou a sentir logo nos primeiros momentos do lançamento da nova moeda. E a estabilidade. Por que a estabilidade naquele momento era importante? Porque quando nós assumimos o governo, numa maior crise institucional desse país, talvez a maior crise institucional desse país, porque se afastava um presidente da República pela primeira vez num processo de impeachment no mundo, ninguém acreditava que o nosso governo fosse durar 48 horas. Quantas pessoas eu convidei para o Ministério da Fazenda? Não, Itamar, eu gosto de você, mas vamos aguardar, porque ninguém acreditava que o governo demorasse 48 horas e houvesse uma crise institucional no país. Nós estivemos à beira de uma crise institucional brasileira. Falta de autoestima, desesperança, particularmente dos jovens. Então, deu-se a normalidade democrática, a normalidade econômica e a estabilidade com uma moeda forte. E o que faltou? Aí foi que vieram a mim e disseram, mas por que não a reeleição? A reeleição porque eu não quero, porque contraria os meus princípios ao longo da minha vida, de menino, quando comecei a participar da vida pública. Mas nós podemos ter um outro presidente que dê continuidade. Aí falhou, porque o Alencar lembrou bem, por que não se fez a reforma tributária? Essa reforma tributária que nós estamos sentindo aí hoje, agora volto eu ao problema do Estado. No pequeno município mineiro, no grande município mineiro, saiu o prefeito Tarcísio Delgado, que sabe bem o que eu estou falando. A reforma fiscal nesse país não foi feita, é preciso ser feita. Mas o que é mais grave, e aí uma concepção de equipe econômica. E eu critico a equipe econômica do senhor presidente da República. Por que eu critico a equipe econômica? Porque ela engessou de tal maneira o presidente da República que qualquer crise repercute aqui. Porque nós estamos permitindo que esta gente que especula internacionalmente, essa gente que não tem nenhum compromisso, a não ser com os seus juros, e que hoje, num apertar de botão, ela tira o seu capital daqui, joga na Ásia, ou joga lá para os Estados Unidos, ou busca em Londres. Tentaram, inclusive, quebrar o princípio monetário inglês. Imagina o que eles não querem fazer conosco. Então, no momento que eu permito apenas que haja uma especulação, em que eu mantenho os juros escorçantes para atrair esse capital, que eu abro as portas desse capital, que nem é capital produtivo, o país começa a ter preocupação. Por quê?
Exemplo, que eu já lhe dei, 94, 65 bilhões aproximadamente de déficit. Hoje, 330 bilhões, o que é mais grave. Para não entrar em detalhes de ordem muito econômica, eu sei que o tempo é escasso. Mas uma balança de comercial, na nossa época, ela não foi deficitária, ao contrário, ela foi superavitária. Hoje, a balança comercial brasileira é deficitária. Então, o que agrava e que vai levar, pode ser que eu me engane, tomara que eu me engane, mas que o governo, logo após as eleições, terá que mexer nesse déficit. Como ele vai fazer, como ele vai agir com esse fluxo de capital internacional que aí está, e que uma batida no teclado do computador pode modificar o país, as suas reservas cambiais, se vai mexer no câmbio, se vai mexer nos juros. Realmente nós vamos daqui a pouco verificar o que o governo vai fazer. Itamar, nós estamos chegando ao clímax desse programa. Só um instante, Geraldo. Nós estamos chegando ao ponto principal desse programa. A principal preocupação do povo brasileiro hoje, o que é? Economia. Todo mundo falando um pacote que viria antes ou depois das eleições. Esta é a principal. Nós aqui, por felicidade nossa, chegamos ao clímax, esse é o ponto mais importante desse programa. Começou com o Zé Alencar. O Zé Araújo deu sequência e antes de o Itamar mencionou isso. Minas não modifica a taxa de câmbio. Realmente, até que ponto Minas Gerais, acompanhando o que Itamar deseja, que o que Itamar deseja, no seu minucioso projeto, é, antes de tudo, restaurar a dignidade política de Minas. Fazer com que Minas seja outra vez ouvida, como sempre foi na história, certo? Perfeito. Bom, Minas é a segunda unidade mais importante economicamente no Brasil, entre outras coisas, a segunda unidade. Mas Minas não tem, como disse Itamar, não pode mudar a taxa de câmbio. Minas não tem os cordéis que mexem, os fantoches, os títeres, os bonecos que representam a economia brasileira. Como? Restaurando a nossa dignidade política. Isso começou com o Zé Alencar, muito bem, inspiradamente. Como reforçando, como prestigiando novamente a nossa unidade, o nosso valor político, poderemos influir economicamente, que o problema é econômico. Já me deram o sinal do intervalo, vamos fazer um intervalo, depois eu interrompi companheiros aí, para notar que este é o momento, é o culminante desse programa. O momento principal é esse. Daqui a pouquinho, o candidato ao governo de Minas, Itamar Franco, vai falar a esse respeito. De que maneira, restaurando a dignidade política de Minas, poderemos influir na economia. Até já. Nesse particular, o partido do governo, que é o PSDB, que tem o governador, que tem o presidente da República, cometeu um grave erro político. Eles lançaram 29 candidatos a deputado estadual, 3 desistiram e só tem 26. O que quer dizer? Que aumentou muito o coeficiente dos que ficaram. O que quer dizer? Que os que ficaram, como disse o Zé Eduardo, na proporcional, vão ter que investir mais na publicidade, porque a briga é muito forte entre eles. E desses 26 que tem, pelas estatísticas, pelo menos 21 tem aproximadamente 50 mil votos. O que está sujeito, um candidato do PSDB fazer 50 mil votos e ficar na suplência e não se eleger. Enquanto outro, por exemplo, que pode fazer de 15 a 20 mil votos, e é um político, inclusive, desconhecido, que vem aqui mesmo na nossa cidade, julgando uma campanha violenta na rua, ser eleito. Então, o poder do dinheiro próprio, ele vai ter aí agora uma influência muito grande, porque das empresas, o próprio centro industrial já disse, vai votar naquele que realmente puder fazer por ele. E está convidando todo mundo para ir lá debater, junto com os empresários, os problemas locais. Vocês todos da mesa disseram muito bem, realçaram muito bem, um fato que se pode dizer, é óbvio, mas é preciso repetir que é claro. O problema das majoritárias não é tão grande, porque todo mundo conhece, o país inteiro conhece, a longa data, até o Enéas, não é? Esses candidatos à presidência, candidatos aos governos estaduais. Agora, o problema de deputados é diferente para as proporcionais, não é? Porque alguns são totalmente desconhecidos. Se você for na majoritária no Enéas, o próprio Enéas escorregou com a bomba atômica, porque o Enéas é candidato para ganhar dinheiro. O Enéas, por exemplo, só na última campanha ele vendeu 300 mil livros. Agora você multiplica isso pelo valor que ele vendeu o livro para ver como é que ele ganha. Mas não, eu queria me referir a isso. Candidato a presidente já é muito conhecido, o próprio Enéas é conhecido, não é isso mesmo? Agora, muito candidato a deputado aí que é fácil ver. Na relação dos candidatos do PSDB,
quem tiver 50 mil votos corre o risco de ficar na suplência. Corre. Esse é o grande problema, falta verba então. Muito bem. José Carlos, para complementar essa partido. matéria de tesoureiro de campanha, que o candidato esse ano tem que se adaptar a uma outra coisa muito importante: saber gastar essa verba, saber empregar essa verba. Então, de nada adianta um candidato da região ir buscar profissional de São Paulo, do Rio de Janeiro, porque esses profissionais não conhecem a região. Tem que apostar no jornalista, no profissional, no produtor, de Juiz de Fora da região. Muito bem, amigos, está esgotado o nosso tempo, temos apenas mais um minutinho. Ficam para amanhã, então, esses temas que são interessantíssimos. Não é o caso de alguns cientistas russos, ou a própria Rússia, a Federação Russa hoje, né, que pretende lançar em órbita terrestre inúmeros espelhos que refletiriam a luz solar nas regiões geladas do planeta, que ficam às escuras durante 6 meses do ano. Como observou muito bem o professor Gerson no texto, já a ciência mundial objetou. Isso pode provocar aí a dissolução de geleiras, aumentando o nível do mar no mundo inteiro. Pode prejudicar os animais, a vegetação. Isso não é possível. Não é possível. Lógico, né? Isso não é possível. Isso é para história em quadrinhos, né? Os russos podiam começar a fazer história em quadrinhos, que são muito criativas. Podia começar a matar a fome de muitos russos que estão lá em seríssima dificuldade, principalmente depois da separação das... Vocês sabem, vocês estão vendo isso todo dia aí, sabe que são as mais poderosas máfias, que a máfia praticamente no mundo inteiro, mas as mais poderosas hoje são as russas, as de melhor organização e as mais sangrentas, são as máfias da Rússia, não só as dos Estados Unidos nem do Japão, não. Meus amigos, muito obrigado pela atenção dispensada. Renovo os meus, que são também os desejos da mesa de debates, que tenham começado um segundo semestre com muito otimismo e com muito entusiasmo. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por tudo. E até amanhã, em nome de Gerson Occhi, José Carlos Oliveira, Geraldo Magela Tavares, José Eduardo Araújo, Wilson Cid, dos câmeras, do Marco, que é o nosso diretor de estúdio, em nome de toda essa imensa equipe de rádio e televisão, com muita felicidade, até amanhã às 11h30 com a mesa de debates. Aqui a minha homenagem. Entre os vários atos do Poder Executivo. Eu até sugeri que o grupo ad hoc sobre os aspectos institucionais do Mercosul sugerisse que no Diário Oficial da União, como direito interno, mas houvesse um suplemento Mercosul, em que se separassem tudo quanto é a respeito do Mercosul. Isso facilitava muito. Muito bem. Eu quero agradecer, então, deixo aqui em nome da nossa TV Tiradentes, canal 10 da Rádio Juiz de Fora AM 910, da Rádio Pio 12, do Sistema Regional de Comunicação, a presença aqui nesse programa da doutora Maria Tereza Carmo Lobo, do doutor Márcio Elcio, do Reginaldo Arcuri e dos nossos debatedores fixos, o Antônio Zaidan, o Wilson Cid, Renato Garcia, do Gerson Occhi, que ainda está presente, e agradecer também ao doutor Luiz Guilherme Marques, que é o juiz da 2ª Vara Cível e diretor cultural do Fórum, e também a Lúcia Schmitz, a jornalista. Quero lembrar a você, telespectador, que esse programa só voltará a ter um encontro com você pela Rádio Juiz de Fora, pela Rádio Pio 12, pela TV Tiradentes, na próxima segunda-feira, dia 15. Vamos voltar segunda, não teremos o programa na terça, mas teremos na quarta, na quinta e na sexta. E não teremos, neste domingo, os momentos selecionados, aqueles chamados os melhores momentos, já que a Copa do Mundo vai absorver a maioria, a grande parte, se não quase toda, a programação da nossa TV Tiradentes, que é uma afiliada da TV Record. Fico agradecido a vocês todos pela participação, você ouvinte e a senhora. Eu que agradeço essa oportunidade abrilhantou. Tão gratificante. Muito obrigado. Muito boa tarde, até segunda. Uma coisa todo dia, apenas o seguinte:
continuo sendo o mesmo. E a alma de muita gente, saibam os senhores, é como o rio profundo. A face é tão transparente, mas quanto lodo no fundo. Não confie em qualquer um, não. Cuidado com as aves de arribação e cuidado com aquele que chega para comprar o seu voto, pensando que você é 1 quilo de batata ou um saco de feijão, que ele compra hoje, paga e depois amanhã nunca mais te vê. E eu atendi durante esse tempo inteiro, em meu escritório, sempre, a qualquer um. Meus amigos, não é campanha política, quero fazer meus parabéns a todos os candidatos que vão concorrer à Assembleia Legislativa Federal, o que for, e dizer o seguinte: se precisarem do Amilcar Padovani, em qualquer situação, desde que esteja ao meu alcance, eu estarei aqui. E posso dizer para Juiz de Fora, em alto bom som, ao que chamar lá Amilcar Padovani, eu saberei responder: presente, aqui estou. O programa Mesa de Debates chega ao final, agradecendo a presença do deputado Amilcar Padovani, que contou hoje com os debatedores Gerson Ock e Wilson Cid. Mesa de Debates pela Rádio Juiz de Fora AM 910, Rádio Pio 12 FM e Rádio Juiz de Fora AM. Muito obrigado a você pela audiência que deu ao programa. Amanhã, se Deus permitir, nós aqui estaremos exatamente às 11h30. Boa tarde. Pública muito importante. O Conselho Universitário vai estar realizando um ato público, de certa forma, né? O reitor depois pode esclarecer melhor sobre isso, e aí a sociedade brasileira vai poder entender, com certeza, a partir de iniciativas como essa, o porquê da universidade estar em greve, porque agora a nossa universidade vai estar, enquanto a administração também, vai estar tomando um posicionamento público frente à greve. Bom, chegando ao final desse programa, nós teremos aqui as despedidas do Aloysio Silva, então, representando o Sindicato dos Servidores. Nós queremos agradecer a oportunidade de participar desse debate. Esperamos que tenhamos aí outras oportunidades para mostrar à comunidade que a nossa greve, ela não se faz apenas por salário, e que salários é apenas um ponto de reivindicação na nossa extensa pauta de reivindicações. E queremos aí convidar a todos os companheiros, né, que hoje nós temos uma assembleia às 15 horas no RU Centro, onde esperamos a participação maciça, porque estaremos organizando a caravana que vai levar o pessoal de Juiz de Fora para o ato público amanhã em Brasília, dia 20. Amanhã, dia 20. Muito obrigado. Obrigado. As despedidas da acadêmica Rosana, mas eu gostaria que você informasse o nosso público telespectador e ouvinte, você é acadêmica de qual faculdade? Eu sou estudante de comunicação social. Sim. Então, jornalismo, né? Jornalismo. Conhecido que faz. À vontade. De certa forma, eu queria